Na animação colorida, sequência de imagens da fauna. Um macaco, uma revoada de pássaros de penas brancas. Uma aranha preta de pernas longas. Um elefante azul. Ministério da Cultura apresenta Contos Encantos de Brincar. Fachada do Casarão Laborarte, São Luís do Maranhão. Em duas janelas do casarão, um homem e uma mulher se olham e sorriem. Numa sala de paredes brancas e piso de madeira, 4 tambores lado a lado, sobre um tapete vermelho e redondo. Um oratório de madeira sobre uma mesa. Dentro dele, 8 estatuetas. E sobre a mesa, mais 2 em cada lado. Na fachada do casarão, uma placa de madeira suspensa. Laborarte, Sobrado 42. É devagar, chega lá. É devagar, chega lá. Um homem e uma mulher sentados ao lado de uma mesa. Ela é negra, tem cabelos curtos, usa tiara de flores e vestido colorido. Ele é branco, usa boné, óculos de grau, camisa e bermuda bege claro. Sobre a mesa, 2 cachixis, uma cabeça de carranca pequena, livros e objetos de artesanato. Palma. Gente, aqui com a gente, Camila Reis. Ela é educadora, ela é compositora, musicista, cantora, brincante do Cacuriá de Dona Teté, integrante do Laborarte. E essa mulher maravilhosa que a gente vai conversar agora. Eu sou Itaércio Rocha e estou aqui pelo projeto Contos Encantos de Brincar. E a gente vai falar aqui sobre produção literária para criança ligada à cultura popular, mas abrangentemente assim falando sobre cultura popular e educação. Tá bom? Bem, eu gostaria de começar então já a perguntar para a Camila assim, quais são os teus trabalhos, né? Essa música faz parte de um dos trabalhos que você fez há pouco tempo, mais recente, né? Que é o Cachixó. Isso. Então fala pra gente sobre esses trabalhos que você tem sobre cultura popular, direcionado também para a educação e para a criança e adolescência. Então, nessa minha atuação no universo da literatura, né, eu trago, claro, a cultura popular, né, que é essa bagagem que eu carrego junto comigo para todos os lugares que eu vou, né. Essa minha vivência que me formou enquanto pessoa, né, enquanto ser vivente que está aqui agora. E aí eu comecei a trabalhar, né, com contação de história, a vivenciar experiências com contação de história, porque antes das contações de história eu já tinha um pouco de diálogo, né, com essa coisa das artes cênicas, do teatro, da dança, da música. Então, quando eu caí no universo da contação de história, né, desse trabalho voltado para o mundo infantil, aí eu fui trazendo as coisas que eu já tinha e fui costurando, né, e fui trazendo essa linguagem infantil, esse diálogo direto com a linguagem, né, do universo infantil. E aí eu comecei contando histórias, né, contando histórias e as histórias sempre se passando por músicas do Bumba Meu Boi, música do Cacuriá, o Alto do Bumba Meu Boi, né? Foi uma dos primeiras histórias assim que eu desenvolvi e abracei. E aí depois de um tempo, esse universo, ele foi me trazendo outras vontades, né? Outros anseios. E aí eu comecei a pensar na questão da cultura popular na literatura infantil no formato livro, né? Até porque anteriormente eu já tinha um livro, né, que eu tinha publicado um pouco antes, que era um livro de música, que é o Cantigas Divinas, né? Meu primeiro livro é um livro de música em formato de partitura, músicas do Cacuriá e da Festa do Divino Espírito Santo. Aliás, super necessário, eu indico que vocês procurem, né?
nas plataformas eu acho por aí que não também. Se né? acha mais. Ele físico, né? Ele físico, isso. E aí depois desse... Aí, por eu ter tido essa experiência com o livro, né, no formato físico, e estar vivenciando esse universo da contação de história, estar ali vivenciada já depois de uns 5 anos que eu vinha trabalhando bastante contação de história, tive várias experiências, comecei com a contação de história no universo da saúde, né? Você me contou, né, no hospital infantil? Sim, no hospital infantil aqui de São Luís, o materno infantil, né? E dali eu já começava trazendo esses elementos, trazendo violão, trazendo berimbau, trazendo instrumentos percussivos, além de e costurando esses elementos das minhas vivências artísticas, né, diárias dentro daquela história, né? E daí, então, me veio um dia um insight, eu tinha que criar uma história. Eu criei uma história já depois, né, já não era no universo hospitalar. Eu criei uma história que eu precisava que essa história ela fosse de crianças até bem adultos. Aí eu fui desenvolvendo uma história que falava um pouco sobre autoconhecimento e depois eu disse, não, mas como que eu vou costurar com a cultura popular? Porque eu já carregava isso, né? A minha costura é ela, aqui costura minhas coisas. E aí me veio o personagem, eu disse, não, eu estou falando de um personagem, né? Um personagem que está em busca desse lugar dele de autoconhecimento e de se encontrar no mundo, né? E ele se encontra como um personagem encantado, o Cazumbá, um personagem do Bumba Meu Boi, e é o meu primeiro livro infantil, de história infantil, o Pereguedé. Abraça o livro. É o meu xodó. ele vai criando identidade, ele vai se identificando, né? Ele vai se encontrando, né? Assim, percebendo o que ele é e a turma caminho. dele. Sim, ele é tipo assim, eu acho que é uma vivência nossa, né? A gente vai passando por grupos e a gente vai percebendo. Eu acho que é natural do ser humano você ter momentos, ter ciclos, ter coletividades, né? Até você buscar esse entendimento que eu acho que é pro resto da vida, né? A gente está sempre buscando um pouco entender, né? Mas esse teu Pereguedé, você brincou brincou nos bois? Né? Brinquei. Né? Eu fui brincante do Boi da Floresta, né? E no Boi da Floresta, eu vivenciei mais esse universo dentro do Bumba Meu Boi, né? Porque como uma boa maranhense, eu sempre gostei de andar nos bois, nos arraiais, nos ensaios, no barracão, mesmo eu não sendo integrante do boi. E aí depois também de uns 2 anos que eu vivia atrás do Boi da Floresta, eu resolvi dançar no boi, né? De fato, ser um personagem de dentro da manifestação, né? Não ser só a mutuca. Mutuca é a pessoa que fica ao redor do boi, acompanhando o boi, sem ser um brincante interno, né? Mas é uma espécie de personagem também, né? Não, acaba ser sendo. Mutuca. Eu fui Mutuca durante muito tempo também. E aí nasceu o Pereguedé, que é um bichinho, né? Ela mostra a carranca com detalhes em vermelho e branco. Esquisito, então eu busco trabalhar com a cultura popular, mas trazer algumas mensagens que a gente aprende também na nossa vivência dentro dos grupos culturais, né? Da diversidade, né? Das diferenças, porque quando a gente também está dentro de coletivos grandes, a gente vivencia isso, as diferenças de aptidões, as diferenças de possibilidades que às vezes aquele grupo ele vai te gerando, ele vai te dando. E acaba que eu penso assim que algumas manifestações elas se tornam grandes, então tá todo mundo naquele reboliço ali, sabe? E muita gente que, por ser uma manifestação, né, afro-brasileira, por ser uma manifestação que sediada em bairros normalmente periféricos e tal, então são muitas pessoas que às vezes estão ali nas periferias, né, do sistema, e ali elas vão se encontrando, e vão se encontrando o encontro coletivo e o coletivo que traz esse valor, que é o valor da nossa história, que é o valor da gente. Então, o Pereguedé, ele está meio como se ele vai buscando, e o lugar que ele vai se encontrar é na turma do Cazumbá. É no Bumba Boi, Ele vai se descobrir um personagem de Bumba Meu Boi, né? E aí também foi uma maneira de eu brincar com a tradição. Porque eu sempre tive uma coisa de quem era o Cazumbá. Aí perguntei para alguns mestres de Cazumbá, né, que eu convivia,
e tudo. E cada um conta uma história diferente, cada um tem a sua história, né? Cria também um pouco da sua história. E aí, quando o Peregadé veio para mim, eu também fiquei pensando, né, de como trazer essa história, a história de como ele nasceu, né? Aí ele nasceu aqui, ele nasceu no Maranhão, ele nasceu na Baixada Maranhense. Lá ele vai se descobrindo, ele vai convivendo com bichos que são da região, né? Em situações que são um pouco próximas da região, trazer pequenos elementos, né? Que acabam sendo elementos sutis, mas que foram ali costurados para dar um todo, né? Ele atravessa o mar, os rios e chega aí? Não, ele não chega aqui, ele só se descobriu. Só se descobre. Aí depois que ele se descobre, a gente só traz essa informação que ele é do Bumba Meu Boi, né? E que quando a gente olha o boi passando, a gente pode olhar lá no fundo o Peregadé. Mas você fez um outro também, que é o Cachixó, né? Sim, aí o meu último livro, esse aqui eu fiz em 2019. E Na esse verdade aqui, é mais recente, né? Depois a gente vai falar dos e projetos esse aqui novos. eu lancei em 2022. Mostra o livro. Ele é um livro que dialoga, né, com a capoeira. Eu carrego ele para mim como um livro mais reflexivo, né? É um livro mais reflexivo no sentido de trazer algumas questões dele pessoais. É como se ele está dialogando com a gente, né? O Cachixó, dizendo quem ele é, como é que ele como é que ele está no mundo, o que é que ele pensa do mundo. E ele é um elemento da natureza, porque ele é um instrumento que nem esse. Pega o cachixi. Que é formado de cipó e um pedaço de cabaço e sementes, né? Então eu busco esse diálogo também, né, com a natureza em si, essa natureza da qual a gente é parte, né? Com a capoeira e uma visão da capoeira Angola, inclusive pensando a capoeira enquanto uma filosofia, né? Então, enquanto uma cosmovisão de mundo, né? Uma maneira da gente ver o mundo e de pensar como a gente se relaciona, e também com musicalidade, né? E aí eu trouxe a música do Cachixó, que é uma música que na verdade é do meu mestre Nelsinho, né? E que ela faz parte da história, assim como outras músicas de minha autoria e também de autoria de outras pessoas. E que traz um pouco do que eu diria também que é um pouco desse saber presente dentro da capoeira, né? Que é dentro da capoeira, mas é dentro dessa cosmovisão que traz a natureza, né? E nós enquanto elementos da natureza, a capoeira enquanto elemento também de diálogo da natureza através da musicalidade e através dessa visão de mundo, né? Da roda. Né? Da roda. E da roda. Que é um mundo mesmo. Mas assim, que importância que você acha que tem essa coisa de escrever, né, sobre cultura popular para a infância, né? Então, eu acho que é uma maneira da gente trazer o nosso lugar no mundo, né? Eu penso que é uma maneira de trazer a cultura popular como no ambiente do saber, que é um saber também oficial, institucionalizado. Né? Institucionalizado, mas que a escola, que faz base, é um saber que é obrigatório para todo brasileiro, né? A partir dos 4 anos, 6 anos, né? Todo brasileiro ele tem direito à educação. Então, é uma maneira da gente trazer também essa nossa história, da gente reescrever a nossa história enquanto povo brasileiro, né? Eu, enquanto descendente também da matriz africana, né? Trazer um pouco dessa manifestação afro-brasileira para dentro de pequenos valores nossos cultivados e valores que são cultivados por todos, né? Valores como o autoconhecimento podem ser cultivados por todos, né? O autoconhecimento, a diversidade, o respeito, né, a diferença ao outro, o respeito ao seu tempo, a coletividade, o respeito aos mais velhos, né, quando a gente pensa na nossa ancestralidade, né, a gente conhecer o que vem atrás da gente, antes da gente dar um outro passo, né. Então, como a gente vai trabalhando alguns princípios que eu vejo como uma visão de mundo, e como eu consigo trazer essa visão de mundo da cultura popular, que às vezes é colocada como uma perspectiva, como se não fosse de dentro da educação, né? Mas ela adentrando aquele ambiente também, porque ela está presente nas rodas,
né? Estar presente nas rodas e nas comunidades, mas trazer essa mesma perspectiva para dentro da escola, como uma maneira também de fortalecer esses nossos elos de pensamento, né? De fortalecer esses nossos elos de pensamento e das manifestações populares como um todo também, né? Como é que esses livros estão chegando dentro das escolas? Ou como a escola está chegando até esse livro? Assim, você tem feito algumas divulgações, algumas apresentações também nesses ambientes, não é? Sim, sim. Eu gosto muito de ir para a escola com o livro, né? E eu contar também a história do livro. E esse ambiente, ele é um ambiente muito receptivo, né? Eu acredito que na atualidade a contação de história, enquanto também uma expressão artística, ela está sendo uma ferramenta muito utilizada, né, dentro do ambiente escolar e dentro do ambiente infantil. Assim como algumas manifestações culturais, né, da cultura popular hoje, como a capoeira, né, tem sido muito utilizada, né? E aí, para mim, tem sido uma experiência de vivenciar a concretização de pequenas palavras, né? Então a gente leva um livro que leva uma história e que começa a trabalhar um sentimento que a gente tem com o mundo, com uma nova geração, né? Então essa nova geração recebendo uma outra história que eu também não pude receber, mas que hoje a gente vem escrevendo novas histórias, né? Porque o mundo é esse processo de transformação. E a gente levar uma nova história, uma história que fala do nosso Bumba Meu Boi, mas ela chega através de um livro, né? Ela chega através de uma contadora de história. Eu digo, uma tia diferente que chegou na escola, né? Chegou uma tia colorida, tocando violão, né? E falando de algo que pode estar ali do teu lado, né? Então, trazendo todo, para mim, são elementos de representatividade, né? Por ser uma história nossa, por ser a história que é uma história que pode estar dentro ali do bairro para fora da escola e que traz esse elo de referências e de ligações, né? Então, para mim, é concretizar também essa palavra em outros ambientes, né? E isso, desde o princípio, foi um dos meus objetivos, assim, foi uma resposta a um incômodo que eu tenho até hoje, que é de ver as nossas manifestações populares, às vezes, sendo tratadas não só por a gente que faz a manifestação popular, mas sendo tratada com um maior valor também por toda uma comunidade, né? Não parecendo uma coisa só como se fosse uma brincadeirinha ou um mito que é muito longe e tal, mas não, é uma esfera de conhecimento, é uma esfera de sabedoria, e eu acredito que quanto mais cedo a gente chega e a gente abraça a nossa comunidade, a gente pode também semear frutos e colher também futuras gerações com perspectivas um pouco diferentes. Essa coisa da manutenção, né, da sustentabilidade desse conhecimento, né, e da coisa de projetar para o futuro, porque o livro ainda né, você percebe que sim, o livro ainda é essa autoridade, ainda é essa coisa, parece uma coisa, às vezes a gente fica pensando que o livro é uma coisa do passado. Não, né? E ali não é uma coisa gostosa, que né, você vê a criança com o livro na mão, a escola com o teu livro na mão, e aquilo parece que vira uma autoridade, e é uma autoridade, né? Está registrada ali a história de um cachixi, falando dele mesmo, né? Se mostrando para o mundo, de onde é que ele vem, qual é a musicalidade, e aquilo fica lá na estante e vai ser revisitado, ou vai para a estante virtual, ou vai, né? E são palavras que já vão chegando, né? Da vida. São palavras que, às vezes, ela pode não chegar num contexto de chegar à manifestação como um todo dentro daquele ambiente, mas ele vai chegando. Vai chegando as palavras berimbau, cachixi, né, atabaque, que dão referências, cazumbá, né, bumba meu boi, né, vão chegando essas palavras, elas vão adentrando aquele ambiente, né, porque elas fazem parte no que a gente chama, no projeto se a gente for pensar, né, da educação, na alfabetização, no letramento, ela já está presente, ela já vai chegando presente, né? No caso, quando a gente acessa, claro que eu tenho acesso ainda, ao meu ver,
a gente vai chegando onde o nosso braço dá, né? Mas no que a gente vai chegando, eu me vejo assim uma realização dessa palavra que chega e que vai chegando nesse ambiente e que vai dando a esfera da continuidade, né? Da continuidade de algo que eu recebi, que eu tô novamente passando, ressignificando e dando continuidade à história oral, né? Exato. Só que numa outra perspectiva que traz elementos e na perspectiva do livro. E às vezes eu penso o livro também como essa autoridade, né, do conhecimento, que é de fato, né, a gente estuda com livros, né, nas escolas, na grande maioria das escolas, né, do nosso país, e também como um livro infantil como um brinquedo, né? Eu gosto muito de pensar o livro infantil como um brinquedo que você pode ter na sua casa e que risca e que rasga e que gasta aquele livro, né? Porque é um brinquedo, um desenho, são brincar com histórias, com palavras, né? Então é um brinquedo que eu acho que a presença dele enquanto instrumento ali de uma socialização, de um aprendizado, né? Eu vejo ele como um instrumento importante. Um brinquedo que, como a gente brincante, brinca com a nossa manifestação também, né? Com os nossos folguedos. Bem bonito. E me diz uma coisa, nessas idas e vindas, nessas contações, nessas cantorias todas, que tipo de retorno, assim, você tem algumas histórias de retorno disso, assim, de como é que está sendo devolvido para você pelas crianças, pelos professores, pelos coordenadores, pelo público em geral? Eu recebo boas energias de volta, né? É sempre muito legal esse retorno da identidade das pessoas. Poxa, que legal! Às vezes crianças, eu acho lindo aquele olhar da criança que brilha assim, olha pra gente e às vezes já descobriu, caramba, era o Cazumbá! Essa coisa da capoeira, né? E aí a capoeira também é muito comum sempre encontrar pelo menos uma ou duas crianças que de alguma maneira já viram, tem um vizinho, tem um parente, tem alguém, aí fica aquela e traz esse sentimento, né, de eu sei, eu conheço, né? Então, tipo assim, de algo que vem de dentro também. Tia, isso aí eu conheço, eu sei. O meu pai é assim, a minha mãe fazia isso, né? Então, a mesma coisa com o Bumba Meu Boi. Isso, para mim, é o grande retorno, né? Mas também recebo o retorno de muitas famílias, né? Que gostam da nossa cultura, né? Das nossas manifestações culturais e que também trazem essa coisa, né? Como algumas crianças se envolvem naquilo ali e como é um Bumba Meu Boi, aí já traz outros elementos, como é a capoeira, e às vezes já tem um pouco de diálogo com a capoeira, então vai trazendo esses elementos juntos, né? E aí eu também recebo muito esse retorno, né? De famílias, né? Mas da escola mesmo é o brilho no olhar, assim, daquele... eu conheço, eu sei, eu sei o que é isso, sabe? E aí nesse fazer, né, artístico, existe esse elo, né, da arte, da cultura popular e da educação, né? Porque também eu acho que a educação é algo que a gente vive, né, o tempo todo. E aí é isso, a gente enquanto artista, a gente vai vivenciando esses momentos e tu também é uma figura, né, que traz essa perspectiva da arte muito forte, tem uma trajetória. Eu tenho uma formação aqui no Laborarte, né, e essa formação do Laborarte, essa coisa que você falou, né, uma coisa que a gente tem experiências na dança, no teatro, nas artes plásticas. Na minha época a gente passava por um laboratório também de escrita, né, de imprensa e fotografia, mas assim, então a gente sempre viu isso tudo a partir dessa base que são as culturas populares no Maranhão. E saindo daqui eu fui um pouco trabalhar dentro dessa linha, né? E os trabalhos aqui, por exemplo, dentro desse projeto, que esse projeto agora ele tem a ver com Encantos de Brincar, que
foi um projeto de 2012, 2011, 2012, 13, em que a gente trabalhou com as ideias sobre os altos populares, desde o alto do Bumba Boi, ou a matança, a comédia do Bumba Boi, e as comédias e as dramaturgias, por exemplo, das quadrilhas, dos reisados, dos fandangos, das congadas, né? E a gente juntou esses elementos e é muito engraçado porque você estava falando dessa coisa do autoconhecimento, né? E uma das características básicas desses autos, assim, que eu poderia falar, que eu percebo, é essa coisa do renascer. Essa coisa do ciclo, né? Que você nasce, morre e renasce, ressuscita, ou é um elemento muito querido que é perdido, que depois é recuperado, ou algo que é criminalizado e depois é perdoado, como no caso do Nego Chico, que, entre aspas e tal, papapá, e depois se percebe que não, ele estava só agindo para manter a sua própria vida e ele é perdoado. Tem sempre essa história do perdão. Nas congadas também são assim. Na Congada da Lapa, por exemplo, tem 3 guerras. E depois de um mal entendido, chegam à conclusão de que não existiu crime nenhum, para castigo nenhum. Sim. Que tudo tem que ser perdoado e o que é que acontece? Todos são convocados a festejarem juntos. Então, assim, a coisa do coletivo e a coisa do do renascimento constante. E aí isso me encanta demais, demais. E aí o trabalho nesse projeto era isso, criar histórias que contivessem essa questão do coletivo e que tivesse essa questão do ressurgimento e do perdão. Então a história do elefante, a história da aranha, eles contam exatamente disso, de um elemento que foi perdido, de um mal entendido que é perdoado, e tudo isso musicado, né? Tudo isso brincado. E esse renascer, eu acho legal pensar ele sendo esse ressignificado, né? Com um sentido da vida como um todo, né? Uhum. Da gente pensar vai pensando esse elo da continuidade como um elo da vida mesmo. Né? É a vida. É a vida. É uma questão de um olhar para o mundo, né? Uhum. Que está o tempo todo renascendo. O Caxixá, ele fala um pouco disso, né? Ele fala, o mundo está dando volta. E o sol nasce, o sol descansa todos os dias, né? A maré enche, a maré vaza e tá tudo... A semente germina e dá o fruto e morre e vira semente de novo e novamente brota. Sim. Que vem exatamente disso, né? Esses autos, essa pegada, né, da dramaturgia popular, ela tem exatamente dessas brincadeiras todas, tem a ver exatamente dessa vivência com a terra, do trabalho rural, né, do trabalho de manutenção da vida mesmo, né? A mesma coisa o pescador, que tem a hora da maré, que tem a maré de lua, que tem a lua que dá o peixe X, a lua que dá... Tem então, o ciclo de vida dos peixes também, né? Os peixes, dos astros, das raízes, das sementes. E eu acho isso muito legal, porque tem a ver com o trabalho, né, com a sobrevivência, com fazer a vida. É a vida, é a vida. Então, dessas 2 histórias, a gente fez um espetáculo, gravamos um CD, essas coisas estão no Spotify, estão por aí, e agora a gente está fazendo um livro. Exatamente porque a gente talvez tenha demorado um pouco para perceber, ou nem tanto assim, mas essa coisa desse objeto, né? Que é um brinquedo, que é mais uma forma de deixar aquela história, fazer com que aquela história circule dentro de um outro campo. E aí isso dentro da educação, porque todo esse projeto foi feito junto a um setor de arte, cultura e educação de um hospital infantil, que é o Pequeno Príncipe, lá de Curitiba, que é referência. Então recebe gente, Camila, de todo o Brasil. Então teve dias de eu estar lá fazendo uma atividade e vinha uma mãe, me lembro do dia que uma das mães, que eu acho que do Acre, do Amapá, uma coisa assim, não me lembro direitinho de onde que ela estava vindo, e que a gente foi percebendo na hora da conversa, que era assim, que canções, né? Aí ela me saiu com
Melão, melão, sábia, é de laranjeira. E eu quase comecei a chorar, assim. Eu comecei a chorar, na verdade, se arrepiei, né? Porque aquilo fazia tanto tempo que eu não tinha ouvido. Claro que ela cantou numa levada, com umas palavras e tal, parará, que era da região dela lá. Mas essa música fez parte da minha infância, das minhas rodas. Então tinha desde canções assim que vinham lá do fandango ou do boi de mamão de Santa Catarina, do Paraná, da Congada. E essas coisas todas a gente foi trocando e juntando. No dia, me lembro muito bem desse melão, melão, que eu fiquei emocionado. Melão, melão, sábia, é de laranjeira, sábia, a morena é linda, bonita, sábia, namoradeira, sábia. Aí bota os versos, né? Se essa rua fosse minha, sábia, eu deixava ela brilhar, sábia, com pedrinhas de brilhante, sábia, para o meu amor passar, sábia. Procure. Olha, essa música é muito gostosa. E aí, a partir disso, dessa provocação, a gente passou a criar versos para cantar. Sim. Lá naquela roda. E eram tanto nas rodas coletivas feitas dentro do setor de cultura e educação, como a gente levava esse processo de criação de versos para os ambulatórios, para os quartos, para as enfermarias. E botar verso é uma brincadeira, Nossa, né? É uma delícia, né? É uma delícia. E inventar o verso na hora, Sim. de provocação de um para o outro, às vezes era a partir do nome da pessoa, às vezes era a partir do local onde a pessoa tinha nascido, de onde a pessoa estava vindo, que a grande maioria dos pacientes e das famílias que estavam por lá, porque não eram só as crianças, né? Os pais, os avós, né? Isso de conversar com os mais velhos, né? É muito legal. E desperta também, não só desperta como semeia, né? Uhum. Mas essa afetividade que eu acho que a arte traz, né? Que a gente compartilha, né? Uhum. Que vai ser a afetividade através da música, através de uma história, através de uma lembrança que vem. Então, eu acho que a arte também, ela serve como mexe um pouco com essa caixa de memória que a gente carrega dentro da gente, né? E se é uma arte popular, aí parece que assim, o buraco é mais fundo, né? Ou mais amplo, né? Essas redes de afetos, elas vêm em volta de memórias muito particulares, né? Porque são de coisas muito de uma comunidade específica, de um brinquedo porque específico. Eu acho também, assim, a música, algumas histórias da cultura popular, elas não são eu penso assim, né? O que a gente às vezes coloca como uma simplicidade, mas é essa liberdade também do repasse de uma melodia que se transforma, que pode ser a mesma, mas que se transforma saindo daqui, indo para outro lugar. É uma história que também é contada aqui de um jeito, é contada ali de outro. O Alto do Bumba é Meu Boi aqui no Maranhão, ele tem várias maneiras de ser contado, depende de quem está contando, né? Uhum. Então é um fazer, né, nosso, que envolve canto, que envolve narrativa, que envolve ritmo, que ele é repassado às vezes pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu pai, né, por pessoas da tua família que estão ali muito perto, né, na tua casa, ou seja, no teu bairro, né, e aquilo tudo é passado como essa preciosidade que é comum e que pode estar aqui, pode estar ali, pode estar em vários ambientes, né? Porque pode ser cantado por todos. Tem um que é melhor de cantar, mas todo mundo consegue cantar junto, e brincar, cantar junto, responder, né? A brincadeira do responder, do inventar, do se atrapalhar inventando. Essa coisa que é uma história em reconstrução permanente. Sim, com certeza. Eu costumo pensar que tem exatamente isso. É tradicional porque perdura, porque está aqui. A gente não canta mais como Teté, ou a gente não brinca mais como Teté brincava, entre aspas, assim, né? Mas a gente tem Teté como uma base, né? Vamos pensar assim, então está aqui porque consegue dialogar com quem está aqui. E perdura porque deseja futuro. Sim. Então, quando você
sai desse caldo da cultura popular e constrói um livro, você projeta para diante, que para diante a gente continue falando de capoeira, de cachixó, de cachixi, de pereguedés da vida, né? de cazumbás, de bumbabois, de catirinas, de nego-chicos, né? Eu acho que isso é muito, muito, muito bom. E quando a criança se encontra com esse universo e ela é alimentada por esse universo, ela passa a ter um respeito maior pela sua história, pela história dos seus, e a desejar que a sua história própria seja também, né, perpetuado. Sim. E siga para adiante. E acho que vira esse elo, né, de você se pensar nessa identidade coletiva, né, de você pensar num nicho familiar que não é só o núcleo pai, mãe e filhos, né, mas que acaba crescendo um tanto, né, mas também acaba sendo um nicho um pouco pequeno, né, é o teu grupo, é um lugarzinho, é a tua comunidade, é teu bairro, né, são pessoas que estão próximas, bem próximos, né, e compartilhando momentos bem parecidos, histórias comuns, né, histórias comuns que acontecem e que todos vivenciam pequenas histórias comuns, né, memórias coletivas. Afora que assim, eu acho que toda essa produção, tanto na capoeira quanto no bumbaboi, elas são produções coletivas. E onde todo mundo interage com o todo. Você chega no cazumbá, no teu pereguedé, a partir da tua vivência com o bumbaboi, das tuas inquietações sobre quem sou, para onde vou, ou inquietações que você foi vendo ao redor, e aí você constrói o teu livro. Então, assim, porque dentro dessas manifestações, eu queria falar, é tudo o tempo inteiro integrado, as artes estão integradas. Sim. O canto, a dança, o bordar, o pintar, construir sua vestimenta, seu fardamento, as pessoas estão integradas, né? Num mesmo fazer. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Para ter uma manifestação como um Bumba Meu Boi, tem a bordadeira, que às vezes ela vai bordar e ela vai dançar, né? Mas, e vai cantar. E vai cantar. E vai tocar. E vai tocar. Sabe, acaba sendo a coisa. A gente tem um ou outro que domina muito bem, mas todos... Se especializa nisso, todos naquilo. sabem um pouco daquilo ali, né? Todo mundo sabe suprir um pouco daquele caminho, e né? mesmo aqueles que é especializado, que, por exemplo, vamos dizer assim, o cantador, né? Na hora que precisar de preparar um morão, na hora de preparar a comida e precisar de ajuda, ou limpar o barracão, sim, ele vai estar lá. Porque ele nunca vai ser só o cantador. Exatamente. Esse seio coletivo e comunitário. E fora, né, que esse né? cantador vai levar o neto, vai levar o filho, vai levar o primo, vai levar o sobrinho, leva a família toda para esse brincar coletivo, esse fazer coletivo. Ela pega o violão. Camila, olha, muito obrigado mesmo. Eu sou muito feliz de te conhecer e de partilhar da tua carreira. Gosto muito de te ouvir cantando das tuas canções, das tuas histórias, dos teus livros. Tenho tudo, procurem, vale a pena. Depois a gente vai deixar alguns links de buscas mesmo, assim, né? De canais do YouTube, onde você pode pesquisar sobre bumbaboi, sobre criação dessas criações que a gente falou agora, sobre o cacuriá, sobre os livros, sobre Camila, né? E sobre esse universo das culturas populares. E quero agradecer de novo, mais uma vez, a você e ao Laborarte. A gente está aqui na sede do Laborarte, que é um movimento super importante da cultura do Maranhão. E vou pedir para Camila cantar mais uma canção para a gente, tá bom? Certo. E antes de me despedir também, quero agradecer, Ita, por essa troca, né? Uhum. E essa troca que traz isso, né? Do que é esse ciclo, né? Eu me sinto também uma semente que brotou de toda uma árvore, de toda uma floresta, né? De pessoas, de pessoas, né? E me sinto essa semente
caminhando de uma geração da qual tu faz parte também, e da qual os meus pais e tantas outras pessoas, né, nesse ciclo da arte, e que a gente traça isso, né, a continuidade, né, a semente que cai no chão e brota novamente e que com certeza vai deixar outras. Já está deixando, né? Né? E aí, ó. E aí, para finalizar, eu vou fazer uma música que é um pouco, né, de trazer essa música para a história e fazer esse elo, né, de cultura, de história, de criação, né, esse elo da criatividade em cima de uma história que eu peguei esse elemento que é o Casubá e fui ressignificando. E o Peregué dele começa assim. Era uma vez um bichinho que nasceu lá na floresta, olhos gigantes e uma enorme testa, e lhe chamaram de Pereguedé. Ele nasceu, mas ninguém sabia o que ele era, olhos gigantes e uma enorme testa, e lhe chamaram de Pereguedé. Pé, não é um pato, não é um jacaré, ninguém sabe de fato o que ele é. Pois é, não é um gato, não é um chimpanzé, que será de fato o tal do Pereguedé. Pereguedé, Pereguedé. Em letras brancas sobre fundo preto sobem os créditos. Apresentação: Itaércio Rocha. Convidada: Camila Reis. Fotografia e edição: Fábio Barros. Rolam os demais créditos. Lei de Incentivo à Cultura. Instituição beneficiada Complexo Pequeno Príncipe. Patrocínio: Aldo Solar. Sideral. Deal. Artili. Crios. Boulos. Fagundes. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil. União e Reconstrução.